eu sempre comento, né, os autores sempre procurar. Não é a primeira vez que vocês veem o Bailey Front, que é aqui de Nova York, num artigo, cara brilhante, e que tenta sempre buscar novos consensos ou conceitos, por ser muito estudioso. E a Christine Curcio, que é do Alabama, no interior dos Estados Unidos, meio oeste, eu acho, e que é um crânio. Ela nem é médica, oftalmologista, ela é biomédica, pesquisadora, mas saca tudo de histologia, exames complementares, principalmente hoje em dia OCT, OCTA, OCTB, OCTA e Adaptive Optics. Então, é o braço direito deles, do grupo lá de Nova York, para esse tipo de estudo e análise em relação a esses exames mais novos, né? Bom, então vamos lá. É um artigo de 2018, tem um outro artigo já em 2019, para quem quiser procurar, já falando sobre os vários diagnósticos diferenciais hoje em dia de descolamento bacilar. Então, que é um pouco mais novo, está na Ophthalmology Retina, se eu não me engano. Agora é de 2019 2020. Mas esse artigo é legal porque tanto fala de toxoplasmose, para a gente dar uma revisada nos conceitos também de OCT, como do descolamento bacilar, que é o conceito novo. Agora, parênteses. Não, a toxoplasmose, né, ele mesmo fala aí, é a causa mais comum de uveíte posterior no mundo. E a gente, sabidamente, aqui no Brasil, pela incidência muito alta, a gente tem mais experiência que os americanos. Isso é sabido. Toda discussão, etc., de casos de uveíte, a gente tem uma experiência maior, mais estudos, mais pacientes publicados em toxoplasmose. Então, a gente vai ver aqui durante o artigo que na condução do caso tem algumas coisas que a gente não teria feito. E a gente está falando de colegas muito bons. Mas é a mesma coisa que tratar dengue. A gente sabe tratar melhor dengue do que o americano. E eles sabem tratar outras várias doenças melhor do que a gente. Então, tem umas críticas a fazer aqui depois no artigo. Sempre tem crítica, né? Que eu brinco com vocês. Eu sou meio chato, não sou dono da verdade, mas sou chato. Todo mundo tem que ser chato, é o chato do bem, né? O chato crítico. Então, a toxoplasmose é a causa mais comum de uveíte posterior. Tem aumentado porque a expectativa de vida cresce, né? A prosperidade global cresce, e o consumo de carne, porque a gente sabe que carne crua ainda é uma fonte de contágio grande para ingerir o cisto do toxoplasma. Vamos aí. E aí, só como um conceito de introdução, né, eu vou falar muito melhor disso, eles começaram a ver algumas imagens no OCT que, aparentemente, os fotorreceptores estavam se separando, mais ou menos na transição do segmento interno e externo dos fotorreceptores, né? No caso, o segmento, hoje em dia a gente fala zona mioide, zona elipsoide, era antiga junção OS e SOS, né? E possivelmente por uma contribuição de alguma doença paquicoroide. A gente tem uma descrição grande já hoje em dia de descolamento bacilar em várias doenças, e muitas das paquicoroidopatias têm em suas descrições casos com descolamento bacilar. Então ele vai tentar dissecar isso durante o artigo, tentando juntar um pouco as coisas na teoria fisiopatológica. Em arada, isso já tinha sido descrito de outra forma, como o ORC, que era Huge Outer Retinal Cystic Space, um espaço cístico grande na retina externa, e eles estão tentando melhorar essa nomenclatura, como a gente outro dia falou de nomenclatura nova para DMRI, uma nomenclatura nova com um achado que não é tão novo. E acharam que esse termo de descolamento bacilar por camadas ou de camadas, descolamento bacilar seja um termo mais geral e que a gente possa definir melhor o achado que a gente vê no ACT. Tá? Bom, o caso é um paciente, é um homem de 33 anos, com uma semana de baixa de acuidade visual no olho direito dele. 2 semanas antes, ele tinha tido 2 episódios prévios, de coriretinite por toxoplasmose nesse olho direito, e que já tinha feito uma combinação de antibiótico oral e intravítreo. Primeiro parênteses. A gente sabe que não é o comum
e que minimamente é necessário, em 100 casos que a gente trata de toxoplasmose, talvez um ou menos do que isso, a gente precisa fazer antibiótico intravítrea, né? Eles, de alguma maneira, usam com uma certa regularidade, ele, como citou aqui no caso, clindamicina intravítrea, para tratar, mas eu acho que eles são um pouco... a gente vai falar isso durante o tratamento, são um pouco errados no começo e são um pouco menos pacientes para esperar para fazer uma intervenção intravítrea, que sempre é um tratamento mais invasivo. A gente trata os nossos quase 100% dos pacientes com um tratamento oral e com muito sucesso. Todo mundo sabe disso. Clindamicina só para os casos resistentes ou com tipo de alergia maiores solta. 3 ou 4 recidivas num ano, né? Ou, eventualmente, alguns casos em grávida, dependendo do tratamento que você vai fazer. Agora, clindamicina, ainda mais intravítrea, não é a nossa realidade. E não é porque a gente não tenha, é porque a gente tem uma experiência grande de não precisar. Tá? A gente vai discutir isso durante, mas só frisando aqui. Quem está sempre discutindo o artigo, e eu sempre mostro o artigo do jeito que eu li, tudo que tem amarelo é o que eu acho importante, tudo que está em roxo é que eu, achei errado. Então, sempre que bater o olho e tiver roxo, é porque tem coisa que eu não concordei, ou que eu quero botar em questão. A acuidade visual era de 20/200, não tinha o VIH anterior, tinha 3 lesões fluffy, né, que parecem uns floquinhos algodonosos, né, de brancacentas de toxoplasmose aguda, que eram inferonasais à fóvea, células no vítreo e um foco, um espessamento foveal, que ele mostra até na figura, na retinografia, que ele vai aparecer mais à frente na figura 1, eu acho. O ACT, ele descreve como uma lesão, né, um descolamento em domo, um espaço intrarretiniano, em domo, contendo material hiperrefletivo amorfo, na zona da retina externa e com uma faint line, uma linha quase tênue de refletividade em contiguidade com a zona elipsoide. A gente vai ver na figura. Só estou dando a descrição primeiro. A aquário capilar tinha uma hiporrefletividade, a camada de Sattler ia até lá embaixo, você tinha paquivércio, ele vai mostrar depois. Então, como nas paquiloidopatias, um achatamento do aquário capilar, um alargamento dos grandes vasos na camada de Sattler, daí que vem os paquivasos, e os pontos hiperrefletivos dentro da cavidade vítrea e na superfície interna da retina, que é por conta da celularidade da vitreísta, da celularidade vítrea. No outro olho, ele fez não tinha neovascularização, e no outro olho tinha um descolamento seroso, com um PED pequeno, e que foi feito o diagnóstico, então, de corioretinite por toxoplasmose reativada no olho direito e uma serosa central peripapilar no olho esquerdo, que não tinha nenhuma alteração de visão, era peripapilar. E ele começou a fazer um tratamento com Bactrim, né, isso é trimetoprim, sulfametoxazol, é o nosso Bactrim, 2 vezes ao dia, e começou 40 miligramas de prednisona oral 24 horas depois, e a clindamicina intravítrea foi oferecida nesse momento e o paciente, graças a Deus, se fosse para a gente, não quis. Acabou fazendo depois, ele vai falar aqui. Eles se explicam aqui falando que pesando, nesse parágrafo aqui, pesando o fator da serose, de fazer o corticoide oral, 40 miligramas, isso podia piorar a serose, mas era um mal menor do que não tratar o paciente da toxoplasmose. Vamos lá. Tratamento de toxoplasmose. A vitreite, pelo exame de fundo de olho, a gente consegue ver as imagens, não era grande. Segundo, um foco de toxoplasmose, quanto mais perto da fóvea, ou da mácula, no caso a gente tem vários trabalhos dos grupos de toxoplasmose aqui do Brasil, lá desde o Cláudio Garcia, agora não me lembro sobre o sobrenome dele, lá do Rio Grande do Sul, de Erechim, que era o maior foco, o maior estudioso de toxoplasmose, junto com o pessoal da escola, com a Cristina Muccioli, com o Rubens Belfort e tal, viram que, basicamente, hoje em dia a gente usa Bactrim para quase tudo, e quando o foco é macular ou ameaçando a fóvea, a gente usa o tratamento clássico anterior, que era a sulfadiazina, daraprim e o ácido folínico.
tem resultados melhores, apesar de que em muitos casos hoje em dia a gente até pode tender a tratar com Bactrim mesmo o foco perto da mácula, mas os estudos maiores feitos, a experiência maior é de fazer lesão macular de problema iminente para a visão, de sequela visual, usar sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico e usar Bactrim para lesões mais periféricas. O corticoide a gente usa quando você tem uma reação muito grande intravítrea, que não permite que você acompanhe bem o foco, ou quando a lesão é macular, com edema muito grande, espessamento, você começa o corticoide depois que você começa a sulfadiazina. Agora, num paciente desse, que a gente vê as fluffy lesions, que ele fala, né? Que não são tão grandes, apesar de serem próximas da mácula. Não tem uma vitreite importante, num paciente que tem serosa no outro olho, talvez, aí opinião minha, pessoal, quem tiver aí, Elaine, que eu estou vendo aqui, quem tiver aí que dê sua opinião, talvez eu não tivesse entrado com corticoide oral. Eu esperasse um pouco mais e faria o tratamento com a sulfadiazina, mas eles fizeram dessa maneira e vamos ver a evolução. Quer parar aqui no momento? Quer discutir alguma coisa? Não. Sobre o tratamento? Elaine, o que você faria? Bom, eu tendo a fazer corticoide. Depende, assim, da história clínica do paciente. Num paciente desse, a gente, vou reformular minha pergunta. A gente tende a fazer corticoide numa lesão, perfeito, principalmente que ameaça a mácula. Agora, num paciente com uma serose aberta no outro olho e com não muita vitreite, você seguraria o corticoide ou você daria de cara? Essa é a minha pergunta. Neste caso em específico, é porque eu entendi que fosse num global. Não, no geral, não. Sim, neste caso em específico, eu aguardaria, porque é sabido, né, que o corticoide poderia piorar o quadro da serosa dele, né, do outro olho, ou mesmo ativar alguma coisa nesse olho. Isso. A minha pergunta eu formulei mal, agora corrigi. No geral, ameaça a mácula ou tem uma vitrite grande, é corticoide. Agora, num caso desse, que você tem uma lesão perto da mácula, mas você tem uma serosa no outro olho, grande, que dá para ver no OCT, razoável, mas não era na mácula, eu seguraria um pouco o oral. Aí vem aqui uma pergunta que o João Ormonde mandou e que é super pertinente. Nesse caso, você poderia considerar fazer corticoide subteroniano ou intravítrio nesse olho por causa da história de serosa no outro? Perfeito. Uma injeção subteroniana, que é fácil de fazer no consultório, talvez eu fizesse. Antes de começar um corticoide oral. Talvez eu fizesse, nesse caso, com a serosa no outro olho. Intravítrio, talvez eu não fizesse de cara, não. Mas um subteroniano seria uma boa opção. Bem colocado. Bem colocado. Bom, o OCT foi feito 10 dias depois, mostrou uma melhora do descolamento retiniano, descolamento seroso, melhora da cor-retinite, um B-scan mostrava lesões hiperrefletivas na sublimitante interna, davam dobras, depois ele vai mostrar isso mais à frente, e com a persistência do quadro, apesar da melhora, ele continuou com o Bactrim, a prednisona oral e fez a clindamicina, tá? Só que a melhora persistente foi o seguinte, ele não tinha nem feito, aí ele fala aqui embaixo, os antibióticos foram continuados até completar 14 dias. E depois de um mês, a prednisona começou a ser diminuída. Ou seja, ele fez a clinda, não tinha nem 14 dias. 14 dias é o mínimo que a gente usa para mudar o tratamento ou até continuar. Tem casos que não melhoram com 14 dias, a gente persiste, né? Mas esse esquema está uma bagunça, né? Assim, pela nossa experiência e prática e protocolos que aqui no Brasil a gente segue, está uma bagunça, né? E volto a falar, a gente, como brasileiro, pode dizer que a gente tem mais experiência sim, porque a gente vê muito mais, os nossos consensos são muito mais bem estabelecidos. Por isso que eu falei, o caso é feito lá, mas nem porque o caso foi conduzido na América, nos Estados Unidos, a gente tem que fazer amém e falar que está tudo certo. Esse caso, para uma toxoplasmose, eu acho que não foi bem conduzido. Por isso que eu quero frisei essas coisas durante o texto para vocês. Uma coisa é o que a gente vai discutir de achado, outra coisa é falar sobre o tratamento em si. Então, nem tudo é perfeito. O paciente voltou 3 meses depois, com uma melhora completa, com algumas estrias na retina superficial, a 20/30 de visão, ele melhorou, então o tratamento é aquela coisa, né? Você pode fazer a maior barbaridade do mundo, mas a visão ficou boa, você vai ser sempre isentado, né, de que teve algum problema, mas podia ter dado tudo errado, com outro olho e tudo mais. E eles, nesse momento, fizeram uma endoscenina
que confirmou que o paciente tinha vazamentos, ele vai mostrar depois, de doença paracoroide e aumento de permeabilidade coroidal bilateral com paquivaso. Ele vai mostrar depois na figura assim que a gente vai discutir as figuras. Bom, antes de ir para a discussão, só agora vamos falar do artigo em si. Aqui está o achado de fundo de olho, fazendo a oftalmoscopia indireta, que eu faço uma menção especial aqui ao nosso moderador Guilherme, não só ele, mas outros residentes da Lagamon, mas ele é um dos craques. Esses moleques novos, todos fazem muito bem essa oftalmoscopia indireta, fazendo foto. Vocês talvez sejam mais habilidosos do que a gente para fazer isso. Volta e meia vocês mandam um caso para a gente, fazendo foto ou filmagem, fica ótimo. Então, hoje em dia, no iPhone, uma boa oftalmoscopia indireta, você consegue mandar para um preceptor que não esteja presente na hora e discutir um caso. Aqui é uma foto dessas. Eu costumo fazer isso no consultório às vezes, se eu não tenho retinografia presente. Hoje em dia tem retinógrafo de mão portátil, que é ótimo. Eu não tendo, você pode fazer isso, mostrar para o paciente na hora, também já ilustra, é legal. É uma forma para quem não tem retinografia poder mostrar. Então aqui, ó, essa é a grande figura a se discutir. Ó. Percebam que aqui está a retina, aqui tem uma área de descolamento da retina, né? Você está levantando, mas não é exatamente um descolamento da retina. Se vocês repararem, o epitélio pigmentar da retina está aqui, mas tem uma linha hiperrefletiva faint, né, que ele chama de tênue, que aqui ele coloca em aumento, que está entre o epitélio pigmentado e a retina neurosensorial que está aqui em cima. Então, isso daqui, eles começaram a estudar. O que é isso? Né? Achavam que era uma linha de mitocôndrias, a hiperrefletida das mitocôndrias alinhadas. Aí começou a se raciocinar onde é que estão as mitocôndrias. Estão no segmento interno dos fotorreceptores. Então, aonde está a separação aqui? Né? Onde você não está levantando a retina toda, você ainda tem uma linha. Então, aqui você tem esses debris intracelulares, tá? Que podem ser fragmentos de fotorreceptor ou depósitos proteicos. E esse descolamento, com uma preservação da retina externa, e que a gente vai falar mais à frente, depois ele mostra aqui essas irregularidades já começando a melhorar em relação ao foco, a hiporrefletividade no ACTA, mas não vamos falar disso agora. Esse tipo de descolamento, com uma linha de hiperrefletividade entre o EPR e a área interna do descolamento seroso, esse tipo de descolamento é que chama-se hoje em dia, está se preconizando nesse artigo, e já está sendo bem aceito como conceito, é o descolamento bacilar da retina. E a gente vai falar depois por que bacilar, tá? Mas é essa figura, guardem essa figura. É diferente do descolamento seroso, ou drusenoide, ou fibrovascular, ou cerebro-hemorrágico, que não tem essa linha de hiperrefletividade aqui na retina externa. Vamos lá. Falando da discussão. A imagem multimodal, como foi mostrado ali na figura 1, mostrou um descolamento foveal em domo grande, com uma linha hiperrefletiva contínua no nível da zona elipsoide, num paciente que tinha toxoplasmose e doença de paracoroide. Essas lesões císticas parecidas com linha hiperrefletiva já foram vistas em até 85% dos pacientes, em um outro estudo, com arada. E aí a gente vai começando a juntar arada a espessa coroide. O que mais pode dar? O que mais espessa coroide que pode dar descolamento bacilar já descrito hoje em dia? DMRI, serosa. Outras coroidopatias, coroidites, tipo placoide, e N outras. A gente não vai discutir todas agora, mas tudo que dá paracoroide está se descobrindo que pode, em algum momento, e aí algumas doenças, no momento mais precoce, arada, placoide, eles têm visto isso no momento bem inicial. Às vezes, quando você já pega o caso andando, o paciente já evoluiu do bacilar para um seroso maior, ou já regrediu, ou já evoluiu mais, que rompe aquela linha. Isso pode ter a ver com o prognóstico, porque você está rompendo, depois da fase inicial, o fotorreceptor por completo, e não só separando ele, fazendo um shift da camada da zona mióide e da zona elipsoide. No OCT espectral, esse espaço cístico, contendo material hiperrefletivo desorganizado e bordeado, né, limitado, exteriormente por uma linha hiperrefletiva contínua com a zona elipsoide, foi descrito anteriormente como, a gente falou, né, espaço cístico, espaço cistoide retiniano externo gigante ou grande, que era o ORC, mas isso não descreve perfeitamente
Um espaço cistoide, a gente pode achar que pode ser uma degeneração cistoide. Aí é o fator de crítica a essa nomenclatura. A gente já sabe que a degeneração cistoide, como tem na telangiectasia, na Mactel, na própria DMRI, a degeneração cistoide é um espaço morto. E os descolamentos bacilares têm, quando bem tratados, um bom prognóstico. Não são sinal de um mau prognóstico. São um sinal inicial, se não tratado, podem evoluir para até uma degeneração cistoide. Mas de cara não é um sinal de mau prognóstico. Tá? Eles sugerem que esse achado de OCT, que é um split na camada dos fotorreceptores ao nível da zona mioide, depois eu vou mostrar uma figura para tentar relacionar a histologia ao OCT, fica entre a limitante externa, aqui, ó, o sujeito, esse achado de OCT pode representar um split dos fotorreceptores no nível da zona mioide, isso entre a membrana limitante externa e o segmento interno dos fotorreceptores, da zona elipsoide. O segmento externo dos fotorreceptores fica ali embaixo, como se fosse aquela linha de hiperrefletividade. E na zona mioide é onde teria uma condensação maior das mitocôndrias e por isso aquele aspecto, né, mais colunar, né? Assim. Perfeito, que é onde fica, que é o segmento interno, isso aí. Lembrando que o núcleo dos fotorreceptores fica mais em cima, acima da limitante externa, na camada nuclear de núcleo externo. A gente vai mostrar o ACT depois com a correlação histológica. Os cones, na mácula normal, eles podem se derramar, ou seja, eles podem se espaçar nos segmentos internos. A linha hiperrefletiva, que ali está mostrada, é como se fosse um shedding de derramamento, né, de extravasamento da camada, da camada inteira do segmento interno dos fotorreceptores, como a Lana acabou de falar, especialmente porque as mitocôndrias estão dentro dessa camada dos segmentos internos dos fotorreceptores, tá? E as mitocôndrias, como são de alto metabolismo, né? São zonas de alto metabolismo, quando você isola a mitocôndria das outras substâncias citoplasmáticas, a mitocôndria tende a ser hiperrefletiva pela alta capacidade ou velocidade de metabolismo dela, tá? As pressões, as forças hidrostáticas que vêm da coroide, aí no caso a PAC coroide, por que PAC coroide? Quem tem pressão hidrostática para poder entrar na retina e gerar algum tipo de lesão é uma coroide espessa. Uma coroide fina não tem vaso, PAC vaso, que tem a pressão hidrostática suficiente para invadir o espaço subretiniano. Daí, a gente vai ver cada vez mais quem vai estar doente. Se você vai ter um alto míope com descolamento bacilar, se tiver alguma publicação, legal, mas vai ser difícil a gente ver. Porque não bate. Coroide fina, um paciente com DMR seca, fazer um descolamento bacilar, não tem fundamento. Não tem força hidrostática para levantar o espaço subretiniano daquela maneira e fazer um split. O split, eles acham que é uma lesão inicial onde o segmento externo dos fotorreceptores ainda tenta segurar a retina e, por conta disso, segurar o seu prognóstico visual. Em algum momento a gente vê depois, no avanço da doença, já rompe tudo, é sinal que o prognóstico pode estar começando a piorar. Já passou de um bacilar para um descolamento seroso completo. Entendeu? Eles começaram a avaliar isso porque teve um estudo muito interessante, ele mostra na figura. Aqui tem uma outra figura que não tem nada demais, aí mostrando só o descolamento seroso peripapilar, que não chega a pegar a fóvea, tá vendo? Aqui ó, tem um descolamentozinho seroso que era próximo à fóvea no olho esquerdo do paciente. Né? Bom, aqui já melhora, tá? O paciente quando começa a melhorar essa lesão hiperrefletiva, eu estou pulando um pouquinho porque eu ainda vou falar do que ele fala do exame pós-mortem, que eu quero mostrar a figura para poder entender. Aqui tem uma lesão hiperrefletiva compatível com a melhora. Tem alguns achados que a gente vê aqui, e Lana pode comentar, tem experiência nisso. A gente já conhece há muito tempo a corioretinite por toxoplasmose, mas a gente conhece a retinite externa. Certo, Lana? A retinite externa por toxoplasma nada mais porque a gente não tinha esse termo, nem OCT, mostrando tão bonito isso, de um descolamento bacilar, mas a retinite externa causa lesões hiperrefletivas como essa. Como essa. Nem sempre fazem uma lesão de corioretina. É uma forma atípica de toxoplasmose. Que é até mais encontrada perto da mácula, em jovem, né? E não produz uma celularidade vítrea
Nem Importante, até vítrea, muito menos de segmento anterior. Né? muito menos segmento anterior. Então, esses achados não são tão novos. Né? Raquel? A retina de contato externo que vocês estão falando? É. Sim, sim. Tá. Que é externa, porque é na zona externa da retina. Da retina. Então, eles começaram a observar isso porque quando você faz uma histologia de um paciente pós-mortem, e aí eles pegaram, aí tem que mostrar aqui, tá bonito? Calma aí, é na outra página. Eu vou nessa e volto. Aqui, ó. Isso aqui é um exame pós-mortem. Isso aqui é uma retina de um paciente que meses depois, quando morreu, foi feita a histopatologia ocular. E olha como é interessante, isso é um artefato, um descolamento de artefato, que assim, logo que o paciente morre, você tem um split da retina, todo mundo, se pegar essa retina de todo mundo quando morre, a retina descola. Se solta porque você passa a não ter mais o mecanismo de bomba e de conexão por tight junctions, etc., entre o epitélio pigmentado e a retina externa. Então ela vai descolar. Só que no pós-mortem, olha aqui que interessante. No início, aqui está a retina. Tá? Você tem uma separação inicial que é entre a zona mioide, que está representada aqui, com a zona elipsoide. Para depois você degenerar o fotorreceptor e soltar ela completa. Então eles juntando, aí entra realmente o conhecimento deles de anatomia e histopatologia de retina. Pensando nisso, eles começaram a avaliar que esse descolamento era muito parecido com o pós-mortem. E por que vem o termo, aí vamos voltar. E aí, por que vem o termo bacilar? Porque ele explica, né, os fotorreceptores são altamente compartimentalizados, né, e a zona mioide tem uma estrutura muito menos robusta em relação ao complexo juncional do que a limitante externa, que está acima dela, e do que o epitélio pigmentado. Tá? E isso, muito por conta do segmento externo, a membrana limitante externa e as mitocôndrias que aparecem dentro da zona do segmento interno dos fotorreceptores, torna com que ela seja menos complexos juncionais menos robustos. Isso facilita o descolamento dela das outras estruturas. Tanto a limitante externa, como terminações entre os núcleos e os fotorreceptores, como o epitélio pigmentado que tem várias tight junctions, a chance de separação é muito menor. Então, por isso que no pós-mortem você começa primeiro pela zona mioide a separação. E isso já tinha sido descrito há muito tempo. Esse neuroanatomista aqui, Poliak, tinha descrito essa separação, na verdade, a combinação do segmento interno e do externo, de camada bacilar. Por quê? Porque parecia um bacilo. Bacilo, igual você vê bacilo de Koch, né? Que é o BK. O bacilo tem uma estrutura parecida com o cone, ou o bastonete, não importa, quando você tem o segmento interno e externo deles. Então, eles são compridos e parecem um bacilo. Ele deu essa primeira descrição. Então, puxando lá na neuroanatomia por estudos de Poliak, que falava em descolamento bacilar, esse grupo resolveu tentar dar nomenclatura de descolamento por camadas bacilar, ou descolamento bacilar é mais fácil de falar, para sugerir que essa descrição é parecida com a separação do bacilo em dois, segmento interno e externo do fotorreceptor, zona mioide e zona elipsoide. Por isso o nome. Então, é uma nomenclatura por analogia à histopatologia, que começa dessa maneira quando a gente morre. Então, é uma correlação muito boa. E talvez melhor do que você falar em huge outer retinal defects ou lesions, entendeu? Que seria uma coisa muito mais geral e que não diferencia tanto os tipos de lesão. Então, esse termo de descolamento bacilar é anatômico, é visual. E você entende rapidamente em que separação você está falando. E, no nosso caso, associa imediatamente as doenças de espessamento de coroide. É o que a gente vai começar a ver. Se vocês procurarem os diagnósticos diferenciais, a maioria, eu acho que todos eles são por coroidopatia, maiores ou menores. Tá? Aqui é muito interessante um outro achado que eles falam aqui como sendo um primeiro relato na literatura. É muito interessante essa análise daqui, ó. Para quem não conhece direito, isso aqui é o ACTB, né, o BISCAN, e aqui é o ANFAS. Vocês estão vendo aqui que a linha de segmentação, né, o SLAB, está sendo feito bem na topografia da limitante interna. Então, por passar do tempo, né, numa linha de tempo, olha que interessante. Começo,
da lesão. Aqui o descolamento bacilar, está dando para ver aqui a linha de hiperrefletividade da retina, do segmento externo dos fotorreceptores, da zona elipsoide. Esses pontos hiperrefletivos são todos celularidade vítrea depositada, grumos de celularidade depositados na membrana limitante interna. Com o passar do tempo, aumenta, depois vai cedendo. Aqui vocês veem a celularidade, o OCT. Não desaprendam a avaliar vítreo na oftalmoscopia indireta, né, que é a melhor forma de você ver se tem célula no vítreo, mas é lógico que o OCT hoje em dia é um grande amigo para a gente ver célula no vítreo. É só ver aqui, olha aqui, ó. Tem ou não tem célula no vítreo? Ih, eu não consegui ver muito bem. Bota no OCT, olha aqui, ó, as células no vítreo. Isso aqui não é normal. O vítreo normalmente é hiporrefletivo completo. Então, quando você vê essas pequenos pontos hiperrefletivos, uma coisa é você vê a aloide, vê, por exemplo, as moscas volantes, os floaters, que também tem outro aspecto, e outra coisa é você vê células. Então, tem célula no vítreo, elas podem se depositar na limitante interna, e depois do tratamento, as dobras da retina interna melhoraram e você quase não vê mais célula, um ou outro depósito. Melhorou aqui, mas esse é o fundamento inicial para quem está habituado a ver na prática. Quando a gente vê uma uveíte que demora a tratar, o que ela forma como sequela na mácula depois de um tempo? Membrana epirretiniana. Está aqui, ó, super bem mostrado no Anface como é a formação de uma membrana ep. Você começa a depositar muita célula, não faz o corticoide quando tem uma vitreite grande, que é um erro. Então, voltando no corticoide, né? A gente usa sempre tem uma vitreite grande, sim, que você diminui o acúmulo de células na limitante, esse shrinking, né? Esse enrugamento da limitante interna e formação da membrana ep. Daí que vem a membrana ep. Está muito bem descrito aqui, para quem nunca tinha visto. Bem, né? Ficou bonito, né? Aqui melhorou. O tratamento foi ótimo, tudo, mas podia ter ficado a sequela da membrana ep. Então, esse artigo, segundo eles, é o primeiro que descreve, que mostra isso temporalmente e ficou muito bem documentado. Aqui na endocianina, eles fizeram depois, olha só que interessante. Aqui, ó, aqui hipofluorescente na endocianina, fase inicial, fase tardia. Tá vendo? 11 minutos, 12 minutos. Hipofluorescente, está cicatrizado. Só que você ainda vê várias áreas, tanto aqui, quanto aqui no olho esquerdo, de hiperfluorescência, mostrando aqui os paquivasos de início que se mantém placas hiperfluorescentes no final. Isso é uma demonstração endocianina, na angiográfica por endocianina, que tem paquivaso nesse paciente. É lógico que se você fizer o OCT, ou seja, avaliação multimodal, vai ser até mais fácil de ver. Eu acho que ele mostra aqui no final, ou é... Acho que não, esse é o último. De figura. Calma aí. Eu acho que nesse artigo não tem... Ele mostra aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ele mostra. Olha só que interessante. Aqui é o serosa, nem no olho de cororetinite. Olha que bonito, descolamento seroso. Olha aqui a córeo capilar. Olha como ela é achatada. Dá para ver aqui, ó. Está aumentando. Aqui, ó. Ela é completamente achatada aqui por um mega paquivaso, ou com um lago de paquivasos, comprimindo a córeo capilar aqui e bate exatamente com a área onde você tem um descolamento seroso. Aqui, no caso, até começa a levantar um pouquinho o epitélio pigmentado, um pequeno pad. E isso aqui, às vezes, é que forma uma membrana. Num caso de serose. Como é que a gente... Eu esqueci agora. Não tem um nomezinho esse... É o double layer sign, né? Não. Double layer seria para membrana. Mas esse tipo um vulcãozinho... É o pitchfork, não? Acho que é. Que tem outras doenças também. Até o Rafael comentou. Eu esqueci, mas eu vou lembrar. Que tem outras doenças também, você pode ter isso em... tem osteoma, pode ter pitchfork. Isso. É pitchfork. Esse sinal é interessante. É como se fosse uma seta, seta. Cadê? Rapi. Oi. Desculpa te atrapalhar, eu ia te pedir para poder explicar de novo o que seria então a definição do descolamento bacilar. Seria uma separação das camadas do fotorreceptor, é isso? Como se a camada mais externa do fotorreceptor ficasse mais embaixo e o restante subisse, é isso, basicamente? O descolamento bacilar, a descrição atual dele é um descolamento seroso da retina, porém com a preservação da
do segmento externo dos fotorreceptores através de uma linha hiperrefletiva entre o epitélio pigmentado e a área interna do descolamento seroso. Preconiza-se que isso seja com a separação por conta da separação entre a zona mioide e a zona elipsoide dos fotorreceptores. Entendi. Isso da retina externa. Isso preconiza ser uma lesão de início de doença, que com a evolução, ou não tratamento, ou com piora do quadro, isso evolui para um descolamento completo, com ruptura do segmento externo dos fotorreceptores também, entendeu? Entendi. Mas a nomenclatura correta é o descolamento seroso, com preservação do segmento externo dos fotorreceptores e uma separação entre ele, zona elipsoide e zona mioide. Entendi. Obrigado, Japi. Calma aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Se alguém perguntou aqui. Bom, deixa eu ir para o próximo. Então, ele vai falando sobre o caso e ele começa a descrever alguns casos que são interessantes de falar que podem se associar a esse tipo de descolamento bacilar. Aqui, por exemplo, ó, esse autor, Merian, descreveu um caso de fluido subfoveal com descolamento bacilar num olho que tinha cerose, que já é uma das doenças pacoroide, né, que já tem descrição também de descolamento bacilar. Isso se desenvolveu por uma inflamação da córnea-retina por uma placoide. Era um descolamento seroso, era uma serosa prévia e que subsequentemente desenvolveu uma placoide. Na verdade, talvez, eu não li o artigo, tá? Mas hoje em dia a gente tem serosas. A serose é como se fosse uma síndrome mascarada. Então, você pode ter uma placoide. Você pode ter uma placoide. Tira aí o áudio. Alô? Tá me ouvindo? Sim. Então, eu tirei. Tá. Você pode ter, às vezes, uma placoide que não está tão típica e que começa fazendo um descolamento seroso grande com pacoroide e que depois você vai fazer o diagnóstico de epitéliopatia placoide posterior multifocal aguda. Então, são doenças que mais ou menos se misturam em certas fases, no início ou mais para o fim. Então, aí você vai ter... Por isso que o acompanhamento do paciente é sempre fundamental. Às vezes uma doença começa de um jeito e termina de outro. E às vezes não dá para você dizer de cara qual é a doença ou afirmar. E, por exemplo, uma serosa, uma placoide, você pode usar corticoide e numa serosa não. Então, aí o erro, aí a heterogeneia é importante você diferenciar, porque senão você está tratando, às vezes é o contrário, você faz um teste terapêutico, começa a piorar, opa, deve ser serosa. Começou a melhorar, opa, então não era serosa, era uma placoide, por exemplo, né? Ele fala sobre esse achado deles, né, de ser um primeiro caso que mostra a toxoplasmose e a interface vidro-retiniana com aqueles agregados de células, né, que é muito interessante. Aquilo ali é o início da membrana epirretiniana, nos casos que evoluem. E eles mostram, né, pela experiência deles, é o segundo caso que mostra aquela entrada, que é aquela lesão que eu mostrei para vocês aqui, ó. Isso daqui, ó, está descrito em algumas patologias, e não se sabia direito como era. Isso daqui, algumas descrições advogam que essa lesão hiperrefletiva que penetra a retina toda, na verdade, é uma coalescência inflamatória que vem da cavidade vítrea, retina interna, e avançando dentro da retina externa, na espessura completa da retina. Então, ele descreve como segundo caso, mas já tem várias teorias dizendo que queriam antes associar se isso era um problema da coroide invadindo, mas que não, mostram que é uma lesão da retina que vai se depositando e inflamando todos os segmentos da retina. Então, é uma possibilidade. Voltando aqui. Então, em conclusão, esse paciente com doença pacoroide e coriretinite por toxoplasmose recorrente apresentou com um descolamento, com separação da zona mioide e zona elipsoide, adjacente a uma inflamação coriretiniana, que eles passam a descrever. E vocês vão ver muito isso agora, quando tiver em casa assim, o novo nome, descolamento bacilar. Não confundam descolamento bacilar como se fosse um descolamento sempre infeccioso. Porque descolamento bacilar é porque tem bacilo, então deve ter infecção. Não, é um termo, porque bacilo era o nome da camada que se falava antigamente para fotorreceptor. Parecia um bacilo, mas é só uma descrição anatômica. Descolamento bacilar é o descolamento que preserva a zona elipsoide e separa ela da zona mioide.
O Japi, e isso está Olha, associado até, pode estar associado até com a fase, no caso da infecção, se for uma infecção, com a fase da infecção e da inflamação, né? pode. Essa, é, Normalmente eles descrevem isso como uma fase bem inicial da doença. Da doença como um todo, mesmo se não for infecciosa, também ela está presente no início, né? E depois a consequência é aquela camada também se descolar e subir, né? Isso. É uma tentativa de preservação da retina externa, do organismo. Então, se você for analisar isso criticamente, é uma tentativa, que nem sempre a retina consegue segurar, entendeu? Mas é um Entendi. termo novo e que vocês têm que ser apresentados. Volto a falar. Se não ler artigo, não atualiza, aí você vai para um congresso, ou estão vendo umas dessas 1.500 lives, que são várias ótimas. Várias eu tenho acompanhado também. Aí você ouve o termo, descolamento bacilar, e fala, caraca, eu nunca ouvi falar disso. Pronto, está apresentado. Mas se não tiver como ler, ter uma discussão de artigo sempre traz a novidade, entendeu? Para quem às vezes não tem acesso ou não se tocou que aquilo ali possa... É difícil a literatura, não dá para ler tudo que a gente recebe semanalmente ou mesmo que busque proativamente. A gente não lê nem um décimo da literatura nova, mas também nem toda a literatura nova é interessante. Tem que filtrar o que vale e o que não vale, entendeu? Alguém está perguntando, pode mostrar a imagem do descolamento, por favor? Mostro. Ah, outra coisa, eu não acabei, não vou mostrar aqui a correlação que fica melhor. Ó, para quem quiser guardar a imagem, essa é a imagem. Isso é um descolamento bacilar clássico. Descolamento seroso, linha hiperrefletiva da zona elipsoide. Tá? A Aqui é a zona correlação elipsoide. com a histologia também é muito legal, Japi. Então, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Calma aí. também adorei isso. Deixa eu tentar. Saiu a minha tela, né? Calma aí. Então agora deixa eu botar outra. Ainda bem que eu cheguei Só a figurinha. Nelson Você vai pegar chegou... o resumo agora. Nelson só chega para fazer o wrap-up. O cara, o catedrático chega, pô, agora tem que só matar a pau. Pô. Né, chefe? Ó, tá aparecendo a figura aqui? Tá. Tá. Tá aparecendo aí? Tá sim. Aqui. Essa aqui eu achei legal na literatura. É de um outro artigo. Olha que legal. É aquele artigo, Lana, que Raul falou. Eu consegui o esquema nos últimos Do minutos. espanhol lá? Olha aqui, ó. Ah, legal. Aqui, ó. Me Essa manda figura. depois. Aqui, ó. Aqui está a histologia e aqui as camadas pelo ACT. Então vocês veem aqui, ó. Aqui as células, né? Como se fosse representando a célula do EPR. Aqui o fotorreceptor, tá? Aí você vai vendo por camadas. Vamos partir da de baixo, ó. Camada nuclear externa. Essa aqui hiporrefletiva, certo? Tá aqui, ó. Segmento, ó, membrana limitante externa, tá aqui, ó. Aqui é porque eu aumentei a imagem, está meio mal definido, mas a figura é melhor do que isso, tá? Tá aqui a limitante externa, hiperrefletiva. A hiporrefletiva embaixo é a zona mióide. E logo aqui a zona elipsoide, certo? Na zona elipsoide, você pode ter, na zona mióide, você tem o segmento interno dos fotorreceptores e na zona elipsoide, basicamente, a junção e o segmento externo. Justamente na junção que une a parte do segmento externo dos fotorreceptores da zona elipsoide e a zona mióide é onde você tem a ruptura. E as células aqui se comunicando. Então, quando você... Por isso, está vendo esse formato aqui dos fotorreceptores? Com o núcleo deles aqui, eles parecem como se fossem bacilo. Para quem lembrar da histologia, os bacilos de N doenças são assim. Por isso que ele falava em camada bacilar. Então, é como se você rompesse aqui, ó, um shift aqui, bem onde tem o citoplasma e os discos de rodopsina, né? Então, você rompe aqui onde tem a mitocôndria e onde tem os discos de rodopsina que são queimados no fotorreceptor. Esse split é que dá o descolamento bacilar. Que legal. Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Quem me perguntou aqui está como TM. Viu então, né? Entendeu? Beleza. Beleza, entendeu. Ótimo. Então, aí, alguma dúvida? Alguma discussão? Quem não entendeu o termo? Tem um termo novo,
todos nós fomos apresentados há pouco tempo. Então, e é interessante porque cada vez mais a gente vai ver. Tem que saber descrição nova. Senão não acompanha, né, Nelana, Nelson, quem tiver aí experiente também falando. Eu fiquei pensando nesse... Não sei, vê o que você acha. Eu fiquei pensando nesse artigo, assim, lendo, e até que agora também estão correlacionando tóxico com aumento, né, com paquicoroide, com aumento da espessura. E a gente vendo também que na placoide, nas coroidites, quase sempre tem aumento de espessura. Seria isso por uma pressão ali, né, hidrostática, que faria com que o olho tivesse mais suscetível à inflamação? A teoria da paquicoroide é essa, das paquicorodopatias, Não, mas né? para as doenças inflamatórias, né? Sim, porque na doença inflamatória, qual é a fundamentação, né? Você tem, na maioria delas, a coroide espessada também. A pressão hidrostática maior, né? Agora, a pressão hidrostática é sempre secundária, que quem aumenta, o mecanismo é coroidite, por exemplo, inflamação da coroide, tá? Seja cororetinite ou coroidite. A inflamação começa a liberar uma série de mediadores inflamatórios e vasculares, VEGF, as próprias toda aquela receptores de cascata. mineralocorticoide, cortisol endógeno, etc, etc, e vários, o PIGF e tudo mais. Aumenta a permeabilidade, começa a entrar mais líquido nos vasos, principalmente os vasos que têm maior calibre, os vasos da camada de Sattler e de Haller, na verdade, né? Na verdade, mais da camada de Haller. A córeo capilar, que é mais fina, começa a ficar achatada pelo aumento da pressão hidrostática, porque começa a juntar líquido por conta das células inflamatórias que vão puxando os hormônios para ali e aumentando a quantidade de líquido. Pressão hidrostática, paquivaso, vaso grande, empurra a córeo capilar, que não aguenta a pressão, joga para cima. Gente, é um cabo de guerra, né? É um cabo de guerra, né? Mas o estímulo para aumento desse fluxo é da inflamação, né? Eu acho que é isso que a Elaine Inflamação. Tudo começa na inflamação. Por isso que se revê hoje em dia a coriretinopatia serosa central. É interessante isso, né? Lá, quando foi descrita a primeira vez, foi descrita como uma coriretinite. Aí, depois, com o tempo, se tirou esse nome porque não era uma infecção ou uma inflamação, era uma coriretinopatia. Hoje em dia está se vendo que, na verdade, é uma inflamação, sim. Mas por conta, não de um germe, de um vírus, mas é um tipo de inflamação que ninguém sabe direito ao certo, por aumento de receptores, e começa a fazer uma reação inflamatória em cascata que aumenta a permeabilidade e a pressão hidrostática. Então, de onde vem a inflamação, ninguém sabe ao certo o que predispõe. Mas é uma inflamação. No fundo da história também é inflamação. O ARADA justificaria por essa não é inflamação, mas essa resposta aos melanócitos, né, que também geraria essa demanda, né? Seria mais ou menos essa explicação. Todas elas, ARADA também. Por exemplo, uma grávida que faz um descolamento seroso bolhoso por conta de uma hipertensão na gravidez. Uma grávida descompensada é toda pró-inflamatória na gravidez. Então, mesma coisa, é um mecanismo inflamatório aumentando a pressão hidrostática da coroide. Tudo é inflamatório no início. Agora, uns por germe, infecção, arará, e outros por algum mecanismo inflamatório intrínseco, de má regulação. Entendeu? Mas é inflamação. Todos começam com inflamação. Não é a pressão que começa e depois inflama. É a inflamação que aumenta a pressão, que puxa, aumenta a permeabilidade e puxa líquido para dentro dos vasos. Interessante. O que mais? Bom, quem está agradecendo aí, obrigado. Eu que agradeço a vocês, tá? Essa discussão é sempre boa. Eu sou quem aprendo mais, cara. Eu lendo toda hora e discutindo, eu sempre falava, né? Falo para os residentes e sempre me falava com meus professores. A melhor forma de aprender é ensinando, né? E compartilhar ensinamento é muito mais fácil. Não existe mais a era de esconder nada de ninguém, né? Tá tudo aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Assim, se não tiver nada a ver com nada, me desculpa, mas como eu também tenho liberdade com você, sempre por tem exemplo, a ver, cara. o ARADA é válido. Tem gente que trata com imunomodulador, não é isso? Certo. Será que não daria para extrapolar isso para a serosa, por exemplo?
O problema é o seguinte, a serosa, como a gente acabou de falar, é uma doença ainda, por incrível que pareça, muito mal compreendida. Tanto que a gente discutiu um consenso de 40 páginas que não tem consenso. Uhum. Então, eu acho que a gente ainda vai, a partir dos exames cada vez mais elaborados, entender melhor a serose. Pode ser que um dia, igual teve uma época, e a gente pegou isso, teve uma época que chegou a se cogitar fazer corticoide para a serose, achando que podia melhorar. Entendeu? E algumas pessoas mostravam casos onde tinham feito corticoide, às vezes até subtenoniano, e falavam, não, eu tive melhora. E muita gente vinha e depois falava, não, é absurdo, serose piora com corticoide. E aí, até pela resposta ruim de serose por corticoide, talvez um tratamento com imuno... A gente ainda vai saber muito de serose, mas extrapolando do corticoide, como o corticoide hoje em dia sabidamente piora a serose, né? A gente mostrou lá o odds ratio 37:1, o imunomodulador talvez não tenha muito efeito. Entendeu? Porque eu acho que a fisiopatogenia são distintas, entendeu, Guilherme? Entendi. A fisiopatologia. Mas, volto a dizer, no consenso de serose, o primeiro parágrafo, se vocês leram ou lembrem, ele fala assim, a fisiopatologia da serose ainda não é completamente conhecida. É a primeira frase. Então, se eles que são estudiosos e fazem consenso não sabem, nós mortais não vamos saber também. Temos que estudar e correr atrás, mas pela uma resposta com corticoide, provavelmente não é um mecanismo totalmente mediado. Aí, isso já fala a favor, pode ser que a gente quebre a cara, mas já fala a favor se a serose não tem o lance do mineralocorticoide mais intenso do que uma doença inflamatória. Entendeu? Ele é uma pancreatite, mas ele não é responsivo a imunomodulador e corticoide. Então, ele foge das outras. Por quê? Talvez ele tenha um outro tchanzinho ali que a gente não conhece ainda. Pode ser o mineralocorticoide ou até outra coisa. Show. A tua pergunta é boa, não tem nada de idiota. Pelo contrário. Extrapolei, né? Mas legal. Obrigado. Lógico, pô, excelente. Então, beleza, gente. Na fim de semana... Valeu, obrigado a vocês aí participarem. Nelson, Lana, todo mundo que entrou também.